Fala aí, pessoal. Bom dia, boa noite. Tô maluco já. Deixa eu mudar aqui o tema da live com o Fabrício Bastos. Bom dia foi sinistro, né? Nem Fabrício, tô dando bom dia aqui pra mundo já. Não sei como é que tá aí na comarca de Niterói, né? Que Porra, isso, bicho. cara. Que honra, que Dando bom ídolo. dia De foi, pijama. foi pouco demais, hein, Caralho, cara? eu tô em outro fuso, meu irmão. Eu tô em outro mundo. Hoje eu parei umas meia hora pra descobrir que dia que era, cara. Tá Cara, muito louco, né, mano? Tá muito doido. Eu não sei aí em Niterói, mas pelo que eu tô vendo, tu tá fazendo até a unha, né, parceiro? Então o negócio tá ruim pra todo porra, bicho, mundo. Tá tem que parecendo o tá. Cristiano Ronaldo, pô. Meu irmão, ó, já fiz a unha, já fizeram tatuagem em mim. Ah, até rasparam a minha cabeça, nunca É, raspei a cabeça na vida, sempre eu, fui cabeludo, eu tinha acho franja, que. fazia assim É, na aula, no franja. eu tô pensando em raspar também, meu irmão, porque é a Pra me única distrair a forma molecada, segura. pra me distrair a molecada. É, sinistro, né, cara? Porra, tá Tá cansativo ruim aqui mesmo. ou tá tranquilo? Pô, não tem como ficar ruim com essa estética que Deus te deu, cara. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Com essa quarentena, bicho, eu chamo até o urubu de meu louro, brinca assim não. Ai, ai, sinistro mesmo, cara. E aí, meu querido, como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo, quero saber se Franklin vai aparecer aí, cara. Botei Ah, uma camisa aqui, ó, especialmente pra ele, pô. Ele que gosta de Star Wars, igual a mim. eu vou mandar aqui pra ele. Vamos chamar esse safado? Chamar esse menino Franklin Roger. Porra, Fabrício, tu é mó babaca mesmo, hein? Esse é meu subcorregedor, cara. Como respeitar, né? Como Jesus manter a amado. disciplina, né? Sinistro. Imagina, rapaz. Imagina ser correcionado por Franklin. Pô, não tenho Meu Deus, maturidade tá pra rindo receber de essa Deus. correção. Eu ia É, ficar rindo de Deus. Como não, rapaz? exatamente. Cara, ô Fabrício, antes de mais nada preliminar de mérito aqui, tu já leu tudo isso que tá atrás aí, cara? Porque eu fico tenso com isso, cara. Felizmente ou infelizmente, cara. Porra, A isso é um Valentina monstro, cara. várias vezes, cara. Eu tô esperando sair o filme da maioria aí, pô, pra eu poder ver. Pô, Ô, mas eu já sou velhinho, né, cara? ah, Eu me nada. formei na época do tri do Flamengo, em cima do Vasco, rapaz, em 2001. Eu tava ali fazendo minha primeira comunhão nessa época, época boa. Rapaz, ano que vem eu faço 20 anos de formado, bicho. Que isso, cara. Então pronto. É, Então vou acreditar que daqui a pouco eu vou ter lido tudo isso com um passe de mágica, cara. pô, Não meu é irmão, mole não. faz isso aqui tomou muito meu tempo, rapaz. Acabou com minha juventude. Ô Fabrício, porra, obrigado mesmo por ter aceitado aí participar. Tu sabe que eu sou teu fã, cara. Outro dia eu até postei aí. Aquele dia a gente foi tomar café, a gente não tirou foto. Tínhamos que ter tirado uma foto pra eu ganhar uns Pô, seguidores. verdade, né, Foi um cara? Eu tinha que pecado grave. cara. Andei de Land Rover e o cacete. Mas, E cara, no fim, é. pegou o Uber. Uber Black. É, o meu nem tem Black, cara. Meu aplicativo ele trava se eu clico no Black, ele fala, você quis dizer. É, X, ele nem permite. Meu cartão tem teto. É, Olha, mas, pô, cara, você, meu irmão, o cara que eu, como todo mundo que estuda pra concurso, admira há muito tempo, né, cara? E eu, pô, eu lembro que aquilo foi sério, a Cláudia uma vez, a Cláudia Barros, né? Eu fui, a Cláudia tá sempre com os super projetos, né? Porra, que vão sair a qualquer momento. Aí a gente foi jantar uma vez, cara, nesse começo aí, tinha acabado de passar, né? Na verdade, eu conheci o Alex, que é marido dela, né? Que é policial lá na pô, Defensoria. pô pra caramba, Pô, pô. porra, então meu curso de formação foi basicamente feito com o Alex Porto. E cara, aí ele falou, pô, minha esposa dá aula, porra, a Cláudia, quem não conhece, né? Ela falou lá do Portal F3, eu lembro que nessa semana, uma semana que eu tava até em Saquarema trabalhando, eu tava indo e voltando todo dia, as coisas de maluco. Aí, eu ia assistindo tuas aulas, cara, no YouTube, do Portal F3, porra, você é Quem? um monstro, pra eu ver como é que funciona isso. Então, porra, eu sou teu pupilo, né? Então vamos Pô, colocar as coisas no seu devido lugar. aí, Eu ó, vim eu vou aqui te pra falar aprender. pra mim é uma honra, cara. É uma honra. Tô falando bem sério. Pra mim é uma honra saber disso. Aquele café que a gente tomou. Qual é o nome daquele lugar que a gente foi? Aquilo Rio Design Barra, né? É Rubro Isso, Café. pô. Agora fechado, hoje fechado. Não, pô, a gente bateu um papo bacana pra caramba, Foi foi muito maneiro mesmo. legal. Eu te agradeço pelo carinho de sempre que você teve comigo, a confiança que você tem em mim. Pô, Brigadão, tá sempre me divulgando e me dando uma moral. Te pô, que agradeço. isso? Quem sou eu, cara? Eu só não tenho nada a te agregar, não. Por enquanto, eu sou só um pequeno padawan, meu irmão. Você já é o mestre Jedi. Não, e você é um cara parceiro porque tu abre várias portas, né, cara? Tu não tem.
babaquice, tu não tem, porra, distanciamento, tu rapidinho me deu várias dicas, várias luzes, porra, coisas que putz, tem muita gente aí. Então é por isso que esse povo não vai pra frente, né? Ficar guardando pra si as coisas, né? A avareza do cacete. Meu irmão, eu vim. Cara, que não sei se você conhece Niterói, cara, mas eu vim por lá de Tenente Jardim, cara. Eu sou pé no chão, jogava bola no asfalto, meu irmão. Pra mim não tem essa, não. É, eu E, também, cara. ó, Jogava ali tem na uma Nascimento amigo Silva, de ali em infância, Ipanema. o Gui. Fala, Guilherme. Amigo meu de É, infância, maneiro. do É, comigo então na já deve escola. ter. Então já é grupo de risco. Então o Gui já é grupo de risco. Certamente. Cara, Olha, cara, obrigado pelo convite aí, cara. Vem cá, que você tá isso? por onde agora? Qual marca? Agora é comarca da sala, né? É o mais longe que eu vou. Eu tô em É, Mangaratiba há 6 meses, né, cara? Eu vou ficar até junho. Mas meu filho aí tem nasce em maio, então eu devo sair no final de maio aí, devo ficar um mês a menos. Mas, mas tô em Mangaratiba pegando temporário, lá é bem maneiro. É o Alexei promotor lá. É, juízo ah, único, você né? Aquela coisa, não é tranquilo. Tu tava em juízo único muito tempo. Aquela coisa, não é tranquilo, mas também, pô, dá pra tocar. Juiz, gente boa, promotor, gente boa, ambiente bom, né? Eu ia e voltava todo dia. Inclusive, tô doido pra então poder ir e voltar. Então, tá bom, pô, reclamar disso, meu irmão. A gente não tem o que reclamar. tô lá em Cavaco, né, cara? Não, Tô isso é lá em inconstitucional, isso aí é um absurdo. Isso não é um órgão, isso aí é porra, um recreio, porra, isso é um sonho. Ó, vou te dizer, dizem as más línguas que a gente vai dividir um AP a partir quando acabar essa quarentena aí. Aí eu já não sei se a gente vai continuar no condomínio por boa conduta social ou não. Aí eu já não sei. Isso aí vamos ter vários problemas concretos de direito civil para resolver, ou não. Maneiro. E vocês estão coordenando a pós lá da MT também, né, cara? Até vai ter. Acho que o Bruno até falou comigo que vai ter uma aula, vai ter meio online, umas aulas online agora, né? Muito maneiro É, aquela cara. pós, cara, a maioria é promotor que faz. Eu me amarrei naquela turma, cara. Me amarrei mesmo. E aprendi muito também, né, Fabrício? Que eu não tenho tanta prática, ainda mais tutela coletiva, porra. A gente estuda, mas a prática, porra, é outro mundo, é exemplo pra caraca. Então era um senhor intercâmbio, foi maneiro pra caraca, cara. Não, e é interessante a gente descobre aquela frase, né, cara? Aquela famosa frase, na teoria a prática é outra, né, cara? Não tem jeito. Você Com vê uma certeza. coisa pra caramba e chega na prática. Eu não sei É, se você já teve o prazer ou desprazer de ouvir isso, mas eu já ouvi numa audiência o juiz dizendo para mim, olha, aqui eu aplico o CPC assim. Eu falei, pô, então a gente então temos um problema. Então temos um cada lugar. problema que eu tô aplicando. Não, eu já vi muita coisa boa. É porque, porra, também não dá pra gente ser o salvador da humanidade, né? Senão a gente fica insuportável, né, cara? Mas cada atrocidade que a gente vê tem que ir tocando também, meu irmão. Tem que escolher as brigas, porque se for brigar por tudo, né? Não dá, né? Não dá. Tem jeito. Cara, Mas, jogador faz a bola correr. Eu sempre falo isso para os promotores novos, cara. Jogador bom faz a bola correr, não corre atrás da bola. é, Então tem que jogar. Não adianta. porra, isso é o Zico, meu irmão. Esse cara viu o Zico, porra. Eu vi o Bruno Henrique, eu tô correndo que nem um animal. Pô, e aí, pô, Fabrício, então, cara, meu irmão, eu nem fiz roteiro aqui pra gente, porque eu vim pra aprender. Eu peguei meu caderninho aqui, entendeu? Minha Bora caneta fazer, colorida. cara. Vamos fazer uma Cara, bola. a propósito, antes de mais nada, cara, queria até. Isso aí todo mundo já sabe que tá assistindo, mas o teu livro de tutela coletiva é o melhor livro que tem hoje no mercado, ponto final. Não tem Pô, outro. É, eu pô, digo hoje porque em breve valeu. vai ter o meu, então vai ser um dos dois melhores, que vai ser os dois, né? Mas, mas cara, porra, é muito bom, Fabrício. Te falei isso lá, né? E é bom falar aqui também. Eu até tenho que indicar mais teu livro, cara, porque, cara, tu fez um livro pra galera que vai estudar, mas também não é um livro, porra, vulgarizado. Então é uma coisa num bom nível acadêmico, tudo de conteúdo e, cara, e facilitar também. O concurseiro lê tá entendendo o que tá lendo, se é corrente, se não é corrente, entendeu? O cara não tá lendo uma tese, não tá lendo o rodapé. Então, porra, é um livro muito bom, tanto que foi esse sucesso, né? Já tá na segunda edição aí. E, Pô, obrigado. porra, Agradeço mesmo. só eu que tenho Te que agradeço agradecer, porra. muito, cara. Valeu. Me Viu, esforcei. cara? Pô, mostra pra tua mulher essa live que ela vai ficar orgulhosa de você, que até agora é 15 minutos de elogio a Fabrício Bastos, né? Ô, Fabrício, e aí, cara, porra, várias novidades do processo coletivo. A tua live com o Daniel eu não consegui ver toda, mas eu também bati o papo com o Dala, né, sobre o acordo de não persecução civil. E teve até uma reunião, parece, da MP, não sei se tu participou, enfim, lógico, né, o pessoal tá se movendo aí para tentar normatizar, porque são várias interrogações, né, cara? Então, pô, é um tema que certamente você
Porra, eu nem sei se essa segunda edição tu chegou a falar disso. Já não. Bem, Deu tempo? Já? tá. Então. Mas certamente tu também já amadureceu mais coisa ainda depois disso, né? Porque os questionamentos não param. Então, como é que tu tá vendo isso aí? Que eu acho que é uma das grandes novidades, né, cara? Tem problema da legitimidade, problema dos requisitos, porra, dos efeitos, dos limites. São várias interrogações, cara. Cara, esse tema eu acho um tema assim, para quem está assistindo a gente que vai fazer concurso, tá na ordem do dia. Tem É, que dominar esse tema. E eu até falei isso com alguns alunos que me procuraram. Os alunos pedem para tirar dúvida e tudo. Falei assim, cara, se eu fosse examinador do MP, da Defensoria e da Magistratura, caindo tutela coletiva, eu perguntaria alguma coisa de acordo de claro. não persecução nas 3 fases. Porque eu falei para eles assim, cara, é o tema mais novo, e eu falei assim, é um tema substancialmente novo, porque não se falava disso antes. Não A mesmo, né? controvérsia no outro lado. A controvérsia era de outra questão. E era uma controvérsia que já estava tão batida que não fazia mais sentido cobrar isso em prova. Então agora é um assunto substancialmente novo, e eu até falei isso para o Daniel. Há muito mais perguntas do que afirmações, né? Porque eu fiz um bate-bola com ele, que foi até bem profícuo, porque eu passava para ele, porra, Dani, o que você pensa sobre isso? Eu acho que a aplicabilidade é essa, mas queria ouvir você. Então a gente fez um bate-bola que foi bastante produtivo na minha leitura. A gente discutiu isso que você falou sobre a legitimidade, sobre quais são os requisitos, quais são os efeitos. Só que a gente começou com um ponto que eu achei até interessante, que já foi um questionamento que já surgiu lá na tutela coletiva que eu atuo lá em Macaé. Um réu, por meio de sua defesa técnica, já pediu para o juízo intimar o MP para saber se o MP iria ou não propor o acordo de não persecução no bojo de um processo que estava em curso, que começou bem Olha antes ele aí, da cara. edição. Olha ele aí. O Daniel aí. O Daniel, me dá as respostas, cara. Se ele me fizer pergunta, pelo amor de Deus, não vai me deixar passar vergonha. Dani, apareceu aí? Apareceu, apareceu. Beijo, meu querido. Vamos, Lusa! Beijão, Dani. Obrigado aí pela audiência, meu querido. Você é fera braba. Então, assim, surgiu essa questão para mim, no processo prático, e eu me manifestei no sentido de que não tem nenhuma vedação. É uma norma processual, tem índole processual, não vejo nenhum problema em ser aplicado na prática. Desculpa, no processo que está em Sim, curso. Só que eu falei na minha promoção, eu disse o seguinte, só que eu tenho que avaliar os requisitos. Eu tenho que avaliar se os requisitos estão presentes, se ele vai aceitar o acordo. Então, eu falei assim, eu sugeri que suspendesse o processo para que eu formulasse o acordo e que eu fizesse uma reunião com ele e apresentasse para o juiz. Como é uma é. questão que estava judicializada, aí eu entendo, e sei que o Dani concorda comigo, que aí, como já está judicializada, a questão deveria sim ser submetida à homologação judicial. É. Mas, se não existir processo em curso, na minha leitura, bem como na leitura do Dani, a gente não precisa submeter a homologação judicial, porque se Claro. trataria de um negócio processual, melhor, pré-processual, para ser mais técnico, né? O Antônio Cabral, ele inclusive fala que no ponto de vista material, você pode inclusive chamar de pacto de não petendo. É um pacto para não propositura de uma ação, o que faz todo sentido na minha visão. Então, só corrobora a ideia de que não precisa dessa homologação judicial. Mas aí entra um outro questionamento, que é o seguinte. Bom, vamos trabalhar um exemplo bem concreto. Você é o defensor público que foi procurado por um servidor público que responde uma CP de improbidade que eu propus. E aí ele chega para você e fala o seguinte, doutor, olha, eu assinei esse acordo aqui, mas eu tinha um advogado lá e ele me informou que esse acordo precisaria da homologação de um órgão do MP. Aí pinta uma questão institucional. Será que para esse acordo surtir efeitos precisaria da homologação do Conselho Superior, no âmbito do MP do Estado, e da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito do MPF? Aí é uma questão institucional que eu acho interessante. Mas, para mim, não há essa necessidade. Inclusive, até sustento isso. Não há essa necessidade por 2 motivos. Não é caso de arquivamento, não é hipótese de arquivamento, até porque Não é. você só vai celebrar o acordo de não persecução se não for caso de arquivamento. Então, no caso de arquivamento, você não vai propor acordo de não persecução, porque essa persecução não vai acontecer.
E dois, não existe respaldo legal, não há um respaldo normativo sobre o tema. Então, eu achei que essa discussão prefacial interessante, de trabalhar essas premissas. É um negócio jurídico? Não é um negócio jurídico? Para mim, é um negócio jurídico pré-processual. E aí, o que você acha? Não, com certeza. Negócio jurídico pré-processual, certeza. Agora, e eu acho que essa hipótese do processo em curso também, pô, é super tranquilo. E lá, aí, lógico, vai ter que homologar, o juiz vai ter que homologar. E também entendo que esse controle, né, jurisdicional aí da atividade do Ministério Público também tem que ser uma coisa muito autocontida, né, cara? Tem que ser só os requisitos estritos ali, alguma nulidade muito aberrante. Se não é homologar, é ponto final, né? Até porque Ah, quem tem legitimidade para tutelar é MP, não é a magistratura. Então, acho isso pô, aí, eu vou pô, bem tranquilo. básica. Zé, é uma questão mais básica. O camarada está acompanhado de defesa técnica. O cara, em tese, não é vulnerável, não participa de um grupo hipervulnerável. É, Então, por que não faz sentido o juiz claro, anular só se houver, obviamente, alguma, como você bem colocou, alguma nulidade muito gritante, muito sim. absurda. Né? O É, órgão de execução não tem atribuição, não é caso de improbidade, uma coisa assim muito clara. Mas que, na minha opinião, a própria defesa técnica vai suscitar. Essa é a minha claro. leitura. É a É, leitura que eu claro. faço. O grande problema também, até por esse controle, porra, é a falta de parâmetro, né? A gente está diante de uma total falta de parâmetro, que como vetaram lá, né, a especificação que trazia, é, e o que mais me incomoda não é nem o veto ali, cara. Porra, falei muito brevemente nisso, né? Eu não examinei a fundo, mas eu acho que ali são bons parâmetros, né? O que que você acha da que estava trazido? Eu acho que são parâmetros relativamente seguros, assim, né? Pouca coisa opinável. E o veto, a mensagem de veto é por conta da legitimidade, né? Tudo bem que, enfim, tá vetado também, né? Não dá para dar uma vigência para um negócio que não existe, né? Mas o fundamento foi a legitimidade. Inclusive, essa é outra questão interessante. Será que as pessoas jurídicas de direito público podem, né, celebrar um acordo de não persecução? Mas, pô, tá cheio de procuradoria aí no meio do caminho. Boa. Pô, e seria uma pergunta bem interessante, né? Então eu iria por aí também. Permita-me só voltar um pouquinho. Nessa questão do veto, eu concordo com você pra caramba. Não tenho que discordar. Mas olha como que o nosso legislador ele é um ser iluminado. Permita-me essa singela licença poética. Repara, cara, o cara veta toda a regulamentação e deixa a redação do 17 para primeiro assim, nos termos desta lei. Pô, bicho, É, você vetou tudo o que deveria estar regulamentando o Instituto, então não faz o menor sentido. Mas, na minha opinião, seria fácil resolver essa questão da legitimidade. Para mim, seria fácil. Na prática, você resolveria isso de uma forma muito tranquila. Eu até contei para o Daniel, eu já expedi notificações em 7 inquéritos civis meus para instar o investigado a saber se ele gostaria ou não de celebrar o acordo de não persecução. E já coloquei na promoção o seguinte, que o ressarcimento erário só vai acontecer após a ciência da fazenda pública. Então, para mim, seria uma coisa fácil de resolver. Olha, eu estou trabalhando com você a questão do ressarcimento erário, então eu vou ter que ouvir a fazenda. isso é verdade. Ouvir a fazenda. E aí, o caminho inverso me se aplicaria. Eu não vejo nenhum problema em a fazenda pública celebrar acordo de não persecução. A priori, não vejo. Mas teria que ter a participação do MP. Porque você pode trabalhar outras sanções que não ressarcimento erário. Aí que é o grande debate. Sim. A parte patrimonial, na minha visão, não deve ter grandes debates. É Aí multa tava lá, civil. integrar o ressarcimento, tava lá, né? O requisito era esse. Lógico, isso é óbvio, né? Que tem que ressarcir integralmente. Eu acho que as grandes questões que vão surgir, assim, principalmente na prática, até acho que a doutrina vai ventilar algumas questões, são sobre exercício dos direitos políticos, perda da função, não possibilidade de contratação do poder público, a não percepção de subvenções. Eu acho que essas 4 questões que podem surgir de polêmicas. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, se o investigado concordar com o MP, eu, a princípio, não vejo nulidade. A princípio, não. Não sei se você concorda comigo.
Sim, também não vejo, não. Acho que essa saída tua é uma saída interessante, né? Porra, lógico que é uma construção que teria que colar, mas seria uma boa construção. O ideal seria que a lei já tivesse falado isso, né? Apesar de que, assim, eu acho mais tranquilo o MP, o MP celebrar e dar ciência para a Fazenda do que a Fazenda realmente celebrar sem ouvir o MP. Porque o problema justamente são as sanções, é o que você falou. E tem uma margem na lei, né, nas sanções. É de tanto a tanto. Isso também é difícil, É isso. porra, modular. Qual o teu critério que você vai usar para propor uma ou outra? Tem que, óbvio, tem que estar naquela métrica ali, mas maior, menor, qual é a margem de discricionariedade disso? É difícil, né, cara? Porque é um direito realmente indisponível, sancionatório, e normalmente a gente joga isso pro juiz, pô. O juiz vai fixar. Mas agora a gente está antevendo isso, né? E aí também a margem de Concordo. negociação, né? É difícil isso assim, mas também não sei se teria que ter um parâmetro, porque bom, também isso remete um pouco ao que aconteceu com a Cor de Não Persecução Penal, né? Também acabou começando no nível regulamentar e agora, enfim, nem foi do mesmo jeito, né? Foi legalizada a coisa, por assim dizer. Eu acho que isso também vai acontecer. Não sei se o MP aí tá se mexendo para. Olha o Franklin. Viva The Rock, viva Zé. Obrigado por ter botado nesse rol Frank, taxativo ó, mitigado. pra você, Frank, Ele botou apesar uma de ser minha camisa filha. do Star Wars aí, o Franklin. Aí, Franklin, pra você, ó. É, eu acho que o próprio MP vai regulamentar isso em alguma medida, né, Fabrício? Você Cara, como é que tá? alguns E o atuais já próprio fizeram CNMP resoluções. também, né? Ah, o CNP já vem, com certeza. Isso é uma Eu acho que essa vantagem. questão da pandemia gerou um problema, né? As pessoas agora estão focando em outra coisa. Mas vem uma resolução aí, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E uma questão que você ventilou aí, das outras sanções, eu fiz uma ponderação que eu queria até a sua reflexão sobre isso. É muito comum, quando a gente investiga, por exemplo, acumulação irregular de cargos, é muito comum, isso é bem comum mesmo. O promotor, ele cientifica o investigado dizendo o seguinte, olha, está aqui, está comprovado que você acumulou irregularmente 2 cargos, te dou o prazo para você pedir exoneração. Aí eu falei, cara, se você pode fazer isso por meio de uma recomendação que seja, por que você não pode fazer isso no acordo de não persecução? Sim. Para o cara pedir exoneração. Eu não vejo assim vedação, eu não vejo violação ao direito fundamental, não vejo. Posso, de repente, estar aqui com uma visão entorpecida, mas Não, para claro que não. mim, Não, o que você fala é verdade isso aí, porque a recomendação, cara, a recomendação é totalmente admonitória, né, cara? Enfim, é um alertinho, ó, tá errado, o certo é esse. Quer corrigir? É isso, né? Não é mais como comunicação administrativa. Aí o cara corrige. Por que que quando você joga isso num negócio processual que no fundo é um compromisso teu de não ajuizar a ação? Até porque não precisa mais da ação, porque já vai ter resolvido, né? Vai ter tutelado o direito. Esse é a chave da coisa. Às vezes eu estava falando isso com o Dala, eu falei, cara, no fim das contas, isso aqui está resolvendo o conflito. É, assim, se respeitar os parâmetros legais da sanção e de reparação do dano, para que apego esse é um processo? Para que é um processo? Concorda? Se o próprio cara não está fetiche. concordando, não faz sentido, não tem mais nada para falar, entendeu? Não Então, assim, está fetiche. resolvendo o conflito, está resolvendo, não tem mais problema para resolver, não tem mais lead, não tem mais nada. Então, é lógico que, enfim, também acho que assim, o importante é seguir os parâmetros. E o cara, você se compromete a não ajuizar a ação, porque não teria sentido. E o cara se compromete a cumprir certos requisitos. Isso aí, no fundo, nesse caso aí, seria uma reparação do dano em alguma medida. Seria o mínimo, né? O cara que está acumulando realmente 2 cargos, ele tem que, no mínimo, deixar de praticar o ato ilícito, né? É, seria uma condição, mas é o tipo da coisa. Ele pode também, por uma recomendação, espontaneamente se exonerar, né? É isso E aí. Porque a se a gente gente. complica o A, simples, eu acho, né, cara? a recomendação ela consegue até mesmo afastar a boa-fé, a possível alegação de boa-fé. Olha, eu já estou cientificando você, sua conduta é irregular, ela é ilícita, ela causa problemas à administração pública e estou te dando um prazo para corrigir esse ato. Se você não o fizer, você vai ser responsabilizado. Eu tenho sempre que colocar a consequência lá na recomendação. Lógico, Então ele não pode depois, se eu judicializar a questão, dizer, não, eu estava atuando de boa fé. Não, você não estava de boa fé. com certeza. Você foi formalmente cientificado que seu ato era irregular.
e você optou por manter esse ato irregular. Então você não está mais de boa fé. Claro. Então, Não, eu concordo. continuo. Cara, esse é o grande tema, eu acho, do momento mesmo. Tu tá vendo muita gente escrevendo sobre isso? Tá lendo alguma coisa aí? Acho que vai vir na próxima leva, né? Cara, eu O, acho que é uma leva. Assim, não, eu nem dei aquele suporte. livro aquele livro que saiu agora do maçom lá, né? Do Landolfo Andrade e tal, que é um livro muito bom também, né? Eles também saem uma edição nova agora. Provavelmente todo mundo promotor deve ter abordado alguma coisa, né? Provavelmente. Eu dei sorte, Zé, vou te falar. Porque Timing, né? eu mandei o livro para a editora, 2 dias depois saiu a lei. Eu liguei para a diretora da editora e falei assim, cara, para as máquinas. Para as máquinas, eu tenho que agora me dar em um prazo. Chama o Ela VAR, falou, chama o VAR. é. Ela falou assim, eu 10 dias. Falei, bicho do céu, 10 dias. Aí me enclausurei, cara. Sim, E mas fiz. excelente, né? Tem que ser mesmo. Impressionante, Porra. saiu muito rápido. O livro tava, tava em cima do laço, né? Não, ela falou assim, olha, para sair no início do ano tem que me entregar em 10 dias. Eu falei, opa, peraí. E aí fui. Não, Mas maravilha. eu, eu refleti muito sobre o aspecto prático e me ative muito a questões até de natureza jurídica. Por exemplo, eu tive um debate muito bacana com o Daniel sobre a natureza jurídica processual. Se eu poderia considerar ou não pressuposto processual. O pacto de não petendo, né? Desculpa, o acordo de não persecução. Se eu propuser a ação, mesmo tendo o acordo de não persecução, poderia o juiz considerar esse acordo de não persecução um pressuposto processual negativo? Cara, E problemático isso, hein? é, aí a gente debateu, pô, a gente Acho que vai no pode. interesse de agir, né, cara? Que nem o Exatamente, TAC lá. É, que nem o exatamente. TAC, porque a rigor, e o que é engraçado do TAC também é o seguinte, a gente tem que jogar no interesse de agir. Porque se a gente não joga, aí tem lá o, porra, não sei se é 785, aquele lá do Código de Processo que vai falar que mesmo tendo título extrajudicial, o cara pode ajuizar a ação de conhecimento. Mas por outro lado, é um negócio que não fecha a conta, ainda mais se tratando de um negócio de caráter sancionatório. Porque a pessoa gera uma expectativa legítima e abre mão do seu direito de defesa. Então, assim, é lógico que não pode. A gente tem que descobrir por que que não pode. Mas eu acho que o interesse de agir. Acho que a chave é o interesse de agir. Aí, pô, isso é um aspecto também que o Dala me perguntou e que é interessante. Ele falou, cara, então, agora, qual a diferença do TAC para esse acordo de não persecução? Eu acho que entra naquilo que eu vi você falando com o Daniel, do aspecto sancionatório, do aspecto reparatório. Eu acho que, sei lá, se tiver alguma diferenciação, seria isso. Mas agora não tem dúvida que o acordo de não persecução, ele engloba o aspecto reparatório da coisa também, né? Não resolve globalmente. E outra interface interessante também, que eu não sei o que você acha, não sei se você já escreveu isso aí, sobre a relação do acordo de não persecução penal do acordo de não persecução civil. Né? Pode ter uma conduta ali que enfim, né, que vai causar um ilícito, né, nas duas frentes. Um interfere no outro, não interfere, né? Os requisitos, né, não são os mesmos, mas como é que a gente faz isso? Deve ser estimulado a solução global da coisa, não deve, né? Esse eu acho que é um outro grande tema interessante. Excelente, cara. Na verdade, assim, um dos primeiros questionamentos que surgiu em minha mente foi justamente pensar assim, qual vai ser o propósito de celebrar um TAC agora na seara da improbidade? Eu posso continuar. Aí alguns colegas falam assim, não, Fabrício, você vai celebrar o TAC para as outras matérias e o acordo de não persecução só para a improbidade. Eu falei, não, essa leitura é equivocada. Porque pelo microsistema eu posso usar o acordo de não persecução civil para qualquer ação coletiva. Não é só exclusivo da ação de improbidade. A gente pode fazer essa leitura. Ou, se você quiser fazer afastar essa interlocução entre os dois institutos, se você quiser, você isola o acordo de não persecução civil só para a seara da improbidade e do microsistema de anticorrupção e deixa o TAC para as outras searas da tutela coletiva. É uma leitura também que você pode fazer. Sim. Mas, na minha visão, o TAC e o acordo de não persecução, eles se diferenciam em um aspecto singelo. Para mim, essa é a minha leitura, Zé. O acordo de não persecução não é título executivo extrajudicial. Por dois motivos. Princípio da legalidade. A lei não fala que é título executivo Isso é um extrajudicial. problema mesmo. A atividade do 785. Não está no rol dos títulos executivos extrajudiciais. O TAC, sim. Está lá no 5º parágrafo 6º da LSCP. É título executivo. Agora, mas você pode pensar o seguinte. Joga no TAC, que loucura. Não, eu posso fazer o seguinte, faço um acordo de não persecução civil,
chamo 2 testemunhas, assino, acabou, virou um título executivo. Tá, loucura, né? É verdade. Então, você pode trabalhar todas essas questões. Olha como é que é interessante o tema. O tema é muito rico e a culpa disso tudo é do legislador. Ele O teve a legislador falou pouco, né? de regulamentar, cara. Ó, tô pedindo para mandar um beijo para Fortaleza aí, ó. Beijo para Fortaleza. Cara, então assim, eu acho que essa é uma questão bacana pra caramba, fazer essa interface. Eu acho que são cabíveis essas duas leituras. A primeira leitura, o acordo de não persecução pode ser utilizado em qualquer seara. Segunda leitura, fica exclusivo para a seara anticorrupção, e enquanto o TAC fica para as outras searas. E você havia me perguntado do acordo de não persecução penal, né? Isso, qual o link que tem entre Na, eles? olha que interessante, Zé. Eu participei, até hoje, na minha carreira, de um único acordo de não persecução penal. Que, na verdade, minto. Não foi bem um acordo de não persecução penal. Na verdade, foi um acordo de colaboração premiada. Eu era o titular da promotoria, só que havia um dos investigados com foro por prerrogativa. Então, eu fui convocado para participar da audiência ali dentro do MP para o acordo de não colaboração. E o advogado de defesa, ele, desculpa aí o truísmo, né? O advogado só pode ser de defesa, a não ser que seja assistente de acusação, ele queria colocar uma cláusula dizendo que esse acordo de colaboração premiada isentava o investigado, que ainda não era réu, era só um investigado, da seara da improbidade. E eu objetei. Eu falei o seguinte, olha, eu não tenho atribuição para a seara da improbidade, nem vocês que estão aqui. Eu falei com os meus colegas, se a gente quiser colocar o capítulo da improbidade, eu não vejo vedação legal, mas eu posso violar o princípio do promotor natural. Eu tenho que ouvir o princípio do promotor, eu tenho que ouvir o promotor natural. Então aí o que eu penso sobre a sua pergunta? Bom, se o fato ensejador da minha investigação de improbidade administrativa, como às vezes acontece, gera um fato penalmente típico, eu posso convidar, né, convocar, notificar, cientificar o meu colega da promotoria de investigação penal e nós dois elaborarmos um acordo só. Eu não vejo vedação para isso. Sim. Os dois órgãos de execução têm atribuição para o feito e eles podem formular o acordo em conjunto. E aí fixar, olha, na seara penal são esses requisitos, são esses pressupostos e essas consequências. Na seara civil da improbidade administrativa são essas consequências, são esses requisitos. É porque você falou uma frase muito perfeita. A gente é muito focado no processo e pouco focado na solução do problema. Não. Se tudo for acordado, se o cara estiver acompanhado de uma defesa técnica, não tem nenhum motivo para você não celebrar esse acordo. Essa é a minha leitura. Obviamente, não é fazer invencionice. Né? Trazer uma coisa aí, como eu vi uma decisão aí dizendo só os astronautas não vão ser contaminados pelo corpo. Isso aí é loucura. Estou falando de coisa séria. Isso aí é loucura. Então, assim, eu acho que isso é interessante. Eu acho que seria uma solução bem interessante mesmo, Zé. Obrigado pela pergunta que me fez refletir sobre isso. Não, cara, esse aspecto promotor natural eu não tinha pensado. Isso é um aspecto que tem que ser considerado mesmo, naturalmente. Eu não sei como é que a galera vê lá, mas na defensoria, o Franklin, né, sustenta que até poderia praticar um ato quem não tem atribuição e o outro depois confirmar posteriormente. Até porque, cara, Fabrício, verdade seja dita, né? Na prática, a gente celebra os atos sem atribuição e se for tudo nulo, ferrou, né? É óbvio que o cara pode ratificar depois com alguma naturalidade, uma coisa bem tácita, inclusive. Mas isso é verdade, cara. Teria que participar os dois. Dificilmente o cara vai ter atribuição pro... Não vai ter, né? Promotor lá, por exemplo, tu lá na vara única lá, na promotoria única lá de Casemiro, tu tinha atribuição tutela coletiva? Sobre a tutela coletiva só do idoso e infância. Então... Improbidade. Então, pô, tem essas vicissitudes. Realmente vai ter que participar todo mundo. Mas acho que isso poderia ser estimulado em alguma medida, ainda que seja algo programático mesmo, na resolução aí que vem do CNMP, enfim, no sentido de que, né, que se tente resolver o caso por completo, se for possível, se o cara tiver interesse, né. Eu acho que o acordo de não persecução penal, né, ele é muito mais restrito também. Tem que ver se vai ter essa interseção
na prática, né? Mas numa colaboração premiada tem tudo a ver, né? Eu concordo. E é o E interesse, cara, a verdade é que o interesse é ressarcimento mesmo ao erário, pô, desfazimento do ato ilícito. Quanto isso, antes, melhor, pô. Pra que e, prorrogar? isso é para um aspecto, saindo um pouco do pragmatismo, indo para o aspecto mais teórico. Zé, eu estou vendo que o pessoal está fazendo pergunta, se você puder É, eu depois tô me lendo aqui. ajudar. Não, Eu tô... metade do Brasil pediu pra tu mandar beijo. Tu mandou um beijo pra Fortaleza. Aí já, meu irmão, é curso fora, Maranhão, Macaé. O cara que é da internacional é assim mesmo. Aí tem o outro aqui que eu acho que é promotor, não sei se é promotor ou promotora, sei lá, no Paraná, tô falando esse acordo no Paraná não teria problema, porque o colega de patrimônio sempre tem atribuição dos crimes correlatos, mas só até a Ah, denúncia, aí poderia surgir, questões pô, internas. essa híbrida é bacana, hein? Essa atribuição híbrida é bem bacana, hein? Eu vi uma outra, acho que foi o Eric que perguntou, é você, Conan? Estou sem óculos, cara, que zebra, eu não consigo ver. Cadê Ele que eu perguntou, Luiz fica vinculado? Foi isso que ele perguntou? não sei, cara, já tô perdido. H é o Eric. Não, depois ela mandou, é, por que o colega do processo judicial estaria vinculado ao acordo firmado? Interrogação. É. Se for até a Ah, o denúncia, isso que ela colega fala. do MP ou da Do magistratura? MP. Agora, Não, imagino que do MP. não, Né? fica vinculado. Fica Já era, vinculado. tá resolvido com o Na problema. minha, na minha concepção, fica vinculado sim. Eu não vejo. Assim, tem um precedente interessante aqui no Rio, mas é sobre TAC. E você, pô, sabe muito mais de precedentes que eu. E é uma situação interessante. A gente pode, de repente, até, eu não sei se seria um overstatement, mas a gente poderia até estender, de repente, a raça decidente por um acordo de não persecução. O caso concreto foi um membro do MP do Estado do Rio celebrou um termo de ajustamento de conduta e invadiu em uma ou duas cláusulas a atribuição do MPF da mesma região. E o colega do MPF propôs uma ação anulatória desse TAC sob dois argumentos. Um, o TAC não era satisfatório e não tutelava a coletividade de forma adequada. Segundo fundamento, invadia a atribuição do MPF. E aí o TJ anulou o TAC. Então, usando essa raça descendente, a gente poderia imaginar o seguinte, olha, se o colega entende que, sei lá, eu sou titular, saio de férias, entra um colega meu e faz um acordo de não persecução num caso específico que eu entenda que não cabe, eu aceitaria a derrota. A não ser que fosse uma questão assim, completamente estapafúrdia, Lógico. fugindo completamente da curva. Aí eu procurei uma ação de anulação. Sim. Ou, como alguns sustentam, eu proporia a ACP respectiva e no bojo dos pedidos eu pediria a anulação daquele acordo. É. Mas aí a minha fundamentação ia ter que ser extremamente argumentativa, para eu poder mostrar ou o desacordo com a lei ou a completa insatisfação da tutela coletiva. Eu acho que seguindo por esse prisma seria até possível. Mas até por segurança jurídica, e tomando por empréstimo uma das suas observações, até por segurança jurídica, não faz sentido a independência funcional se sobrepor à unidade institucional. Claro, pô. E veja se você não concorda comigo. Esse é um dos capítulos da minha tese, até porque a minha tese girou em torno de precedentes, minha dissertação girou em torno de precedentes e trabalhando precedentes internos do MP. Então, aí, olha uma questão interessante. Vamos trabalhar essa questão que eu acho que é interessante. A gente sempre apregoa estabilidade, coerência dentro da seara jurisdicional. Mas será que eu posso cobrar essa mesma ideia de segurança jurídica e isonomia dos órgãos de execução do MP? Por exemplo, eu trabalho um caso concreto no qual eu celebro um acordo de não persecução civil. Procura você um investigado num caso bem semelhante a esse que eu propus o acordo. E diz assim, olha, doutor José, eu fui lá falar com o MP e o MP falou que não ia celebrar acordo comigo e me apresentou uma fundamentação muito sucinta. Eu sugiro o seguinte questionamento, assim, para a gente debater aqui mesmo. Será que esse investigado, eu sei que ele não tem direito subjetivo ao acordo de não persecução, ok? Porque já foi reconhecido isso pelo STJ que o investigado não tem direito subjetivo ao TAC.
Então, eu acho que se aplicaria o acordo de não persecução. Mas o prisma que eu quero propor é outro. Será que esse investigado poderia me instar a fazer o seguinte: olha, eu quero que você fundamente, neste caso concreto, que é semelhante ao anterior, por que você não celebra esse acordo? E qual seria o instrumento? Esse foi um questionamento que surgiu também para mim. Queria a sua opinião, o que você acha? Cara, eu acho que assim, a gente tem que evoluir nesse sentido, mas é o que você falou, tem esse dogma da independência funcional, né? Que é um ponto de partida. Que, cara, é óbvio que é importante, mas a finalidade é muito mais de você evitar uma influência externa na atuação do promotor, na atuação do Ministério Público, do defensor, do que, pô, propriamente cada um faz o que quer. Porque tem um pouco isso. Tu sabe, pô, MP, então, o que a gente mais tem, cada um achando que vai resolver todos os problemas do mundo e pronto. E aí é isso. Por causa de um detalhezinho do colega, o cara discorda aí, gasta a vida dele para poder anular o acordo que o colega fez. Quer dizer, um desfavor para todo mundo, para ele mesmo, para a sociedade, para o colega, coitado, e para o investigado, né? Que, enfim, tinha uma legítima expectativa. Então, eu estava pensando aqui, eu acho que a gente invariavelmente tem que, cara, amarrar o negócio na legalidade, assim, legalidade, quando eu digo, né, a norma do CNMP, tem que estar muito amarrado mesmo os requisitos, cara. Acaba que a margem tem que ser, assim, a mínima. Tentar trazer os parâmetros mais concretos possível, né? Porque para evitar essas coisas. Mas, ok, uma coisa é, o promotor está dizendo que eu vou ter que ficar inelegível mais tempo, vou perder meus direitos por tal tempo, o outro acha que é 2 anos a menos, sei lá, também quais seriam os critérios, difícil. Mas, pô, cabimento ou não, ter que me propor ou não, isso tem que ter algum grau de segurança jurídica, né? E acho que isso é um aspecto interessante mesmo, Fabrício, até dentro das instituições, né? Você tem outros precedentes, que é o que sempre existiu, mas agora com o código deu uma chacoalhada, e a galera falou, pô, isso é importante, precedente, né? É, então, assim, no judiciário, tá tudo regrado lá. É lógico que se espera que a resposta seja a mesma jurisdicional. Mas qual é a diferença disso para a atuação do Ministério Público nessa, né, ainda mais nessa feição aí resolutiva? Qual é a diferença disso para uma atuação da Defensoria Pública sob a ótica lá da assistência jurídica? Atende ou não atende? Eu acho que a gente tem que dar uma revisada nessa independência funcional, cara. É um bom tema. Eu mesmo até escrevi um artigo no Conjur há um tempão, questão criminal básica. Imagina, um colega da ciência, aí vem outro depois querer interpor recurso, entendeu? É direto, acontece isso direto. Por causa da independência funcional, o cara pede absolvição, aí o outro vai e recorre, muda o colega de mês em mês. Fico pensando se a preclusão deveria falar mais alto do que a independência funcional, assim, porque é parte do Ministério Público, né? E da mesma forma a Defensoria Pública. Fica um negócio meio esquizofrênico, a gente tem esse apego aí para fazer o que quer, mais do que propriamente agir livremente. Agora, lógico, sempre vai ter uma margem, pô. E dentro da instituição, porra, sabe que é importante pra caraca também que a gente possa atuar livremente com algum senso de convicção, fundamentadamente, como que você falou, né? Fundamentadamente. Que é a grande chave da coisa para legitimar, né? Para legitimar democraticamente é a fundamentação, o contraditório. A gente joga muito na carga do juiz, mas a gente tem que evoluir também, né? Mesmo o princípio da cooperação, que, porra, veio aquele negócio, agora as pessoas vão de mãos dadas para audiência e tal. No fundo, o que a galera fez, cara? O princípio da cooperação é meia dúzia de dever a mais para o juiz. Foi isso que virou, no fim das contas, e acho até que é bom que se parametrize assim, né? Mas, e a gente, né? Não tem que cooperar, tem que ter um senso de unidade. Pô, isso é um tema, pô, que merece muita atenção mesmo, cara. Muita Sem atenção. dúvida. Não sei quem Sem vai dúvida. escrever isso. Não, eu tenho algumas ideias sobre isso. Assim, para mim, a unidade institucional deve se sobrepor à independência funcional. Eu acho que a independência funcional ela já cumpriu a sua função, que era para destoar completamente o MP da influência direta externa. Sim, Já cumpriu o seu dever. Já entende que isso é o Ministério Público. Eu claro. não vou poder. Eu tenho escudo contra a influência externa. O PGJ não pode me ligar dizendo o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer. Sim, Ok, já entendemos. Então agora vamos evoluir. Beleza, já entendemos que é independência funcional, agora nós temos que entender o que é segurança jurídica. E a segurança jurídica tem que passar pela unidade institucional. E unidade institucional se sobrepõe ao membro. Você trabalha com a instituição, como o próprio nome faz supor, e com os órgãos de execução. Isso vale para o MP e para a Defensoria. Vale, inclusive, para a Fazenda.
O Rafa Oliveira tem um livro espetacular sobre precedentes administrativos. É. Isso também vale para a ação pública. Então, a minha ideia Cara, é tem que que a valer, unidade tem que valer. É uma loucura, cara. E outra coisa, outra interface que é até o que eu vou escrever na tese, cara. Como é que pode, é, porra, o judiciário fixa uma tese lá, no IRDR e tal. Isso é, essa tarifa é abusiva, Dani. Aí vai e o Estado continua cobrando. A concessionária continua cobrando. Ah, porque não é parte, não tem coisa de jogar. Eu falei, meu irmão, que isso? Assim? Antes, back to basic, né? Michael Jordan falava, quando as coisas estiverem muito complicadas, back to basic. Calma aí, cara. Porra, o STJ que interpreta a lei federal está falando que o negócio é abusivo. Ah, eu não concordo. Eu sei, também não concordo. Eu falei na banca de dissertação do mestrado, o Fux, né, eu falei, eu não concordo com todos os posicionamentos do STF, exceto os do ministro Luiz Fux, mas temos que acatar. Então, pô, calma aí, cara, entendeu? O jogo a gente perdeu, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Meu filho faz parte, já dizia Marcelo D2, né? Naquele clássico. Você já devia ter uns 30 anos nessa época, mas eu tinha meus 10 e achava maneiro. Então, cara, e que loucura, né? Porque é que nem aquela tese que o STF fixou, cara. Ah, não, você tem que provocar primeiro administrativamente o INSS. Aí a tese é o seguinte: aí tem prazo razoável, salvo se o INSS tiver um entendimento pacificado contrário ao do STF. Eu falei, cara, para tudo, brother. Como assim o INSS tem um entendimento contrário dele? Entendeu? Como assim? A gente precisa vencer alguns. São uns dogmas que a gente fica pegado que a gente não se submete a uma obviedade, né? Cara, eu vou te dizer, eu tenho medo de entrar em sala de aula e algum aluno perguntar como é que é a pirâmide de Kelsen. Já não sei mais. Nem Toda sei hora também. muda. Agora se sobrepõe ao Supremo, aí já virou maluquice, bicho. Aí já Não, não dá mais. Aí... não, cara, pô, esse é um senhor tema mesmo, cara, essa unidade institucional. E no MP, cara, isso é importantíssimo, cara, porque tem esse aspecto persecutório, cara, que, cara, a verdade seja dita, tem muito aí muito não, porra, tem uma minoria de membros do Ministério Público que também, meu irmão, leva pro lado pessoal e aí sai ajuizando ação de improbidade como se estivesse ajuizando, porra, indenizatório de atraso de voo no juizado. E é loucura, cara. Isso acaba com a vida de uma pessoa também, entendeu? É lógico que o juiz vai fazer um Cara, filtro, mas, cara, tem que ter esse controle interno. cara, quando acabou um júri, veio um colega seu pedir desculpa pra mim. Assim, pô, desculpa, cara, pelo que eu falei. Eu falei, desculpa pelo quê, cara? Você não me xingou, você não falou nada da minha mãe, É, você não me bateu, cara. Você falou que o Ministério Público não provou, bicho. Ué, isso aí é do jogo, cara. é, Tá doido? Não, pô. Fui muito em faz. Você não foi em faz, você fez o que você tinha que fazer, cara. Isso faz parte do jogo. Vamos sair os, daqui, meu os irmão. Vamos lá tomar promotores não um gostam papo. muito de mim, não. É complicado. Eu Não, também, cara, agora a minha tréplica, o assunto é o seguinte, Fabrício. Salário do promotor de Minas, 39 mil. Eu falo 1 hora sobre isso e ganho juros. Não falo sobre os fatos, que os fatos não costumam ajudar. Eu tenho uma tréplica que é salário do promotor de Minas. E, meu irmão, o nego paralisa e fala assim, meu irmão, dane-se. Assim, 39 mil. Aí a galera. Eu bato no MP. Né? Porque é a minha única tese de cara, física é bater no MP. tão interessante que eu me lembro a perplexidade dos jurados quando viram nós dois saindo, batendo papo. Falei, não, cara, vamos lá. A gente vai. Ele ficava no mesmo pousada aqui. Eu falei, não, vamos lá, a gente toma um chopp hoje. Ia ter um jogo no dia, nem lembro o que era, acho que era o jogo até do Brasil. E a gente foi tomar um chopp. E as pessoas ficam assim, ué, meu irmão, isso aí não tem nada não, cara. Eu vou levar agora o pessoal não, cara. O cara não Até me porque não bateu. dá, não dá. Pô, Lógico. Às vezes rola um over, pô. Às vezes rola um over. Agora, às vezes passa do ponto. Mas, cara, também tem gente que é histérico dos dois lados, né, cara? Pô, é isso. Saber jogar, cara. Saber jogar. Ninguém quer perder, né, cara? cara, maluco tem em todo lugar. É, Maluco tem em todo, tem. maluco Pô, tem em todo lugar. Não tem como. não, e como, Ó, cara? Então. outro tema atual aí. Ih, cara, eu tô sem relógio, não quero também te perturbar aí. Acho que tem mais 10 minutos. Um outro tema bem atual, eu não sei se algum seguidor nosso tá. Eu recebi, acho que foram 3 ou 4 perguntas. Eu li um texto do Conjur nessa semana sobre um questionamento a respeito da aplicabilidade ou não do juízo de garantias na seara da improbidade. Ah, sim. Foi E do. 4 Eu acho que seguidores que foi, me. foi do Rock, do Zumar Duarte, foi esse, do Gajardoni? Teve um desses que saiu no Migalhas. Era assim, juiz de garantias, né? Exatamente. Eu vi essa manchete.
Alguém perguntou da Valentina. Valentina, É, vem cá, rapidinho. O pessoal quer te ver. Não quer? Tá aqui jogando Fortnite, não quer? tá certa ela, É, porra, também. Se eu pudesse, eu tava jogando. hoje ela tá aqui comigo. Maneiro. E aí, falaram sobre isso. Assim, eu li o artigo, eu li, na verdade, o texto. Na minha opinião, não se aplica Não o juros dá, de né? garantia. Não, Não, até porque não se aplica nem onde era para ser aplicado, porra. Vai é, aplicar. Não se aplica os vídeos de garantia no atual momento. eu acho que os caras distintos, eles partiram, na minha visão, de uma premissa equivocada, de que, por ser um direito sancionatório, deveria se aproximar do direito penal, o que é uma leitura, a meu ver, equivocada, porque isso já está pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais superiores. A ação de improbidade administrativa não é uma ação penal. Sim, Não. tem uma sanção, sim, são sanções importantes, relevantes e até certo ponto graves, mas com razoabilidade que serão aplicáveis ao caso concreto, adequadas ao caso concreto. E essa ideia dos vieses cognitivos, eu sempre questiono muito. Eu sempre falo isso porque, assim, as pessoas têm uma visão equivocada de que quando você... Bom, eu respeito quem entenda de forma contrária, mas, assim, alguns amigos meus que não são bacharéis em direito, eu sempre tento explicar para eles o seguinte: quando eu investigo, eu não quero a todo custo descobrir que foi aquele cara que praticou. Eu quero descobrir como que o fato ocorreu. Eu sempre falo isso. Eu até brinco, cara. Às vezes, eu nem sei quem são as pessoas. Fisicamente, eu nem as vejo. Claro. Elas, às vezes, para mim, são nomes em um papel. Tem lá a descrição delas, assim, de onde nasceu, endereço, mas eu não sei quem são essas pessoas. Então, para mim, pouco interessa quem são as pessoas. Eu quero saber se o fato aconteceu. Eu não tenho nenhum compromisso em constranger alguém publicamente com uma ACP de improbidade. Eu não tenho nenhum Sim. compromisso em interferir na seara eleitoral. Então, assim, esse viés cognitivo a mim não se aplica. Tanto é verdade que você percebe que é uma falácia, que saiu uma pesquisa do CNMP que há mais arquivamentos de inquérito policial do que denúncias propostas. Da mesma forma, há mais arquivamentos de inquérito civil do que ações de improbidade propostas. Com certeza. Desconstrói essa ideia do viés cognitivo. Então, assim, isso é uma questão que, na minha opinião, é interessante sim, do ponto de vista teórico, mas não sei se na prática é dessa forma. É claro, é óbvio, e a gente sabe disso, que existem colegas fora da curva, que atuam em qualquer seara do direito com viés ideológico. E aí isso, às vezes, entorpece a sua mente. Mas eu não posso pegar aquela minoria e falar que todo mundo é assim. É a mesma coisa que eu brinco, e aí perdoe a metáfora com o futebol. Você não pode chegar e dizer assim: a torcida daquele time é violenta. Não, cara. Não, isso não é verdade. Eu nunca bati ninguém por causa de futebol. E nem pretendo fazê-lo. Então, assim, a torcida não é. A torcida é uma coletividade indefinida. Você fala assim: aquele cara ali é violento, aquele cara ali é imaturo, aquele cara é retardado. Aí sim. Você não pode dar uma coletividade Não, nem dessa tem forma. como. Não tem como. É tosco, cara. Sim. E isso parte de uma ideia equivocada, na minha visão. Mas voltando ao juiz de garantia, para mim, o fato do juiz receber a inicial e ordenar a citação do réu não o torna de nenhuma forma parcial. Claro que não. Se ele decretou alguma cautelar, se ele decretou a indisponibilidade dos bens, isso não torna parcial na seara da improbidade. Não. É porque ele entendeu que os requisitos daquela medida estavam presentes naquele caso. E, Mas é é o que traz verdade. de evidência. Lógico. Então, assim, a gente tem que fazer uma leitura um pouco mais cautelosa de algumas questões. E é até interessante porque no texto a gente fala assim: isso não é uma invencionice doutrinária. Me perdoe, data máxima vênia, mas é uma invencionice doutrinária. Não quero desrespeitar, são autores de renome, eu estou longe ao nível deles, mas eu estou exprimindo minha opinião aqui. Para mim, não se aplica os juízos de garantias na seara da improbidade. Isso eu acho interessante também, Fabrício. Até ontem, ninguém falava em juiz de garantias. Porque, assim, previsão para improbidade não tem. Até ontem não tinha previsão nenhuma. E ninguém ficava aí falando que tem que aplicar para vara civil juiz de garantia. Aí agora que tem uma previsão específica, que está suspensa, o pessoal quer alargar para onde não tem previsão nenhuma, né? É isso, sim, o debate é interessante. Cara, é interessante, faz a gente pensar. Essas premissas são interessantes, mas, porra, a prática é lógico que não
se aplica, assim, ainda mais uma questão dessa que é super delicada, que demandaria um juízo político muito apurado, né, para construir essa sistemática. E, cara, Enfim. concordo pra caramba com você, cara. Eu sempre imagino, tem uma questão que eu sempre imagino, toda vez que eu vou fazer uma CP de improbidade, eu fico imaginando assim, cara, eu trabalho com comarcas do interior. Assim, tem que ter muita cautela na hora de propor uma improbidade. Você pode acabar com a reputação daquela pessoa. Sim, Você pode lógico. acabar E isso que eu ia com falar também, cara, esse aspecto do acordo, cara, ele é muito benéfico nessa parte da não estigmatização, né, cara? Porque o peso político da improbidade é enorme. Todo mundo tem. Mas aí vai ficar um jogando no outro, improbidade. E tem um peso do caraca uma ação de improbidade. Talvez o nome seja Sem até maior do que realmente significa, né? Porque, enfim, atos pequenos podem dar asa à improbidade, ainda mais nesse cabimento largo, né? O menino Bruno Barcelos aí, Cavaco, chegou agora. Esse é teu colega cavaco chegou. chegou agora, faltando 2 minutos para acabar a Grande live, ele cavaco. resolveu chegar. Então o acordo tem essa vantagem, cara. O acordo no máximo vai ser noticiado ali, aqui e ali, e acaba o conflito. Satisfaz a sociedade, Ó, a impõe uma Tati também é sanção, é, impõe uma parceira. sanção e, cara, não estigmatiza o cara, né? Não macula ele para sempre. Então, cara, eu acho que tem que ser muito estimulado mesmo. Não vejo ninguém perdendo com isso. Aí talvez com aquela impressão de, mas aí o cara que responde à ação não teria que ter algum benefício, o cara não tem que se ferrar um pouquinho a mais para celebrar o acordo de não persecução. São apegos nossos, cara. Não é vantajoso para ninguém celebrar o acordo de não persecução. Assim, no sentido de, não é brinde esse negócio, mas a verdade é que ninguém ganha também numa ação de improbidade que vai durar, 10 anos, o cara vai interpor recurso no STJ, recurso no STF, tem advogado bom, vai segurar o processo como puder. Quer dizer, ninguém ganha, cara, ninguém ganha. O importante é solucionar o conflito, né? Eu Mas tem concordo muitas plenamente. interrogações. Mas são esses apegos, que as pessoas têm ao processo, a judicializar tudo. Eu até brinco, cara. Eu falo assim, todos nós E um temos pouco apego. midiático também, cara. Os caras gostam. O Sim. Ministério Público propõe ação de improbidade contra da manchete. Pô, Não, fico e até sabe arrepiado com isso. quando você propõe em face do capital político que está no poder, é porque você está ajudando a oposição. Quando É, troca, é porque você está ajudando a oposição. Assim, eu sou sempre da oposição, eu sempre brinco. é, Eu sou sempre da oposição, né, cara? Porque se eu propuser em face de quem está exercendo o mandato, é porque eu estou em nome da oposição. Aí troca, vai a oposição pro poder, agora eu sou outra oposição. Aí vira bagunça. exatamente, cara, exatamente. Pô, Fabrício, acho que vai acabar em qualquer momento, cara. Então eu não quero deixar de me despedir, agradecer. Pô, resenha é monstra. Me senti aqui no Rubro Café mais uma vez, né? Dentro do possível. Espero que tu pague a conta mais uma vez, inclusive. Não, E, cara, obrigado, meu irmão. Porra, vários aprendizados meus aqui. A galera que ficou na live aí, porra, várias questões prontas de prova, anos-luz na frente dos demais, né, cara? Pô, e tem muita pergunta. A gente tem que marcar outras lives, cara. A gente podia fazer esse negócio quinzenal de repente, hein, cara? E pegar irmão, um só me tema e ficar chamar. nessa resenha aqui, né? E vamos conversar sobre isso. Ó, E- e quando eu voltar para Maqué, a gente faz uma live, eu, você e Cavaco, pô. Um Isso aí. trissal. Aí tem que avisar o Instagram antes para preparar os sistemas, que é muito peso, né? Não, eu vou ficar só calado. Vou ficar calado. Deixa o Cavaco falar que ele fala devagar, ele vai ocupar uma hora de live. Cavaco tem. Ele tem um vernáculo que Porra, meu é irmão, eu fico até calado perto dele. Parece uma criança. Rapaz, eu uma vez no Maracanã ouvi Cavaco xingando o juiz de Biltre. Eu tive que olhar no Google para saber se ele estava xingando ou elogiando, pô. Nem É. sabia o que era. Quem me dera que ele me chamasse disso, cara. Mas, é isso, meus queridos. Pô, obrigado aí, Tati, você pessoal que tá com ficou. Tati. É. Fabrício, Já tá. obrigado, meu irmão. Sou teu fã. Tamo junto, cara. Obrigado aí, foi Pô, muito boa a resenha. é. Ó, vou marcar outras aí, bicho. Fechado. E vê se Valeu. vai lá para trabalhar com a gente, pô. Tomara que não, né? Mas vamos ver. Tô com um projeto em Macaé que é nunca ir lá. Vamos ver se eu consigo cumprir. Valeu, meu irmão. Vai, é. Tamo Beijão, cara. junto. Obrigado. Abraço.